um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrelas Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, estamos iniciando mais uma semana, que possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Eu quero atualizar a situação, quero falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, tá? A Libertadores é quarta-feira, jogo de volta no Uruguai contra o Peñarol, mas eu quero falar sobre Campeonato Brasileiro. Amanhã, terça-feira, a gente já entra no clima do jogo do Peñarol, mas nesse conteúdo, o que eu quero conversar com vocês sobre Campeonato Brasileiro? Pênaltis. Equipes no Campeonato Brasileiro com mais pênaltis a favor, pênaltis contra, como é que tá o saldo? E adivinhem, a equipe que mais tem o saldo positivo, adivinha quem é em relação a pênaltis marcados no Campeonato Brasileiro? É claro, não poderia ser diferente, é o Palmeiras. Palmeiras é a equipe com saldo positivo em relação a pênaltis marcados nesse Campeonato Brasileiro, tá bom? E eu quero conversar sobre o Botafogo e Vasco semana que vem, ingressos aí para sócios. Quero falar sobre os árbitros, o VAR, vários aí, né? VAR também afastado nesse Campeonato Brasileiro. E o técnico Arthur Jorge vai concorrer ao prêmio de melhor técnico do mundo, hein? O Arthur Jorge tá entre os 20 melhores técnicos aí do futebol mundial. Mas antes eu peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Pô, deixa aí o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você quiser, puder também, né? Claro, se puder, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, antes de eu falar sobre Botafogo e Vasco, sobre ingressos, estão surgindo informações na tarde desta segunda-feira, lá das rádios uruguaias, de que eles estão cravando que o jogo contra o Peñarol, quarta-feira, será sem a presença da torcida do Botafogo no estádio. Eles estão dizendo que a torcida do Botafogo não vai entrar no estádio quarta-feira para ver Botafogo e Peñarol. Quando tudo atualizar, a Conmebol, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não se pronunciou. Então amanhã, terça-feira, como eu disse, amanhã tem vídeo 6 horas da manhã, tem live 8h15 da noite. Amanhã a gente entra no clima desse jogo e vai atualizando tudo aí sobre essa partida. Vamos ver, né? Porque seria um absurdo a torcida do Botafogo não poder entrar no estádio, já que aqui no Rio de Janeiro eles puderam, por que lá a gente não vai poder entrar no estádio? Mas amanhã a gente vai atualizando tudo. Deixa eu falar sobre Botafogo e Vasco na próxima terça-feira, sem ser amanhã a outra, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os sócios já estão podendo fazer o check-in, tá bom? botafogo.com.br/ingresso, e a venda para o público geral começa sábado que vem, online, e domingo nos postos físicos. É importante, cara, assim, eu até desisti de falar sobre isso, né? Horário ruim, dia ruim, enfim, Botafogo e Vasco, terça-feira, 9h30 da noite. Então, se puder, vá. A gente tem que lotar o estádio Newton Santos. É um clássico, valendo a liderança, valendo o título também pra gente. A gente que está em busca do título brasileiro, se puder, vá ao estádio Newton Santos. Falando em Campeonato Brasileiro, árbitros afastados, Ramon Abate Abel, FIFA Santa Catarina, e o VAR Pablo Ramon, do Rio Grande do Norte. Eles que fizeram parte ali do jogo vergonhoso, aqueles pênaltis ali pro Palmeiras contra o Fortaleza, foram afastados, tá bem? Tá bom? Outro árbitro afastado é o Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina, e o VAR Diego Pombo Lopes da Bahia. Eles estiveram naquele jogo Flamengo e Juventude no Maracanã, expulsão do Nenê, pênalti duvidoso pro Flamengo, foram afastados também, tá bom? E 3 aqui naquele jogo Fluminense e Vitória no Barradão. Lembrando que
o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele é torcedor do Vitória, né? Eu acho que ele já foi presidente do Vitória, alguma coisa em relação a isso. E tivemos esse jogo também, polêmicas, tá bom? Teve um pênalti pro Vitória bizarro contra o Fluminense e 3 aqui foram afastados nesse jogo. Rodrigo Guarizo do Amaral, que foi o VAR, ele que é FIFA de São Paulo. O árbitro também dessa partida foi afastado, o Flávio Rodrigues de Souza, FIFA São Paulo. E o VAR 2 também foi afastado desse jogo, José Cláudio Rocha Filho, São Paulo. Daqui a pouco a gente não vai ter árbitro, daqui a pouco a gente não tem VAR para apitar os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo sendo afastado. Enfim, não vou entrar nesse debate aqui, mas questão da arbitragem é muito polêmica, porque a gente reclama tanto da CBF, a gente reclama dos árbitros, do VAR, mas a gente também não vê nenhum movimento dos clubes, né? Por que os clubes da Série A, eles têm que se unir e falar para a CBF o seguinte, ó, a gente só vai entrar em campo, a gente só vai jogar o Campeonato Brasileiro quando você, CBF, profissionalizar os árbitros. Então a gente reclama tanto dos árbitros da CBF, mas por que a gente não vê esse movimento dos clubes? Claro, o Botafogo com o John Textor aí tem reclamado sobre os árbitros, as arbitragens, só que tá sozinho nessa. Eu acho que os clubes se unindo, ó, a gente só entra em campo quando os árbitros forem profissionais. E a gente não vê também os movimentos dos clubes. Então fica até difícil a gente reclamar, porque a gente reclama com a CBF, a gente reclama com os árbitros, mas os clubes não fazem nada para querer melhorar isso, porque seria simples. Ó, vamos parar o Campeonato Brasileiro, a gente só vai entrar em campo porque quem manda são os clubes, não é a CBF que manda. Os clubes que mandam. Porque se os clubes não entrarem em campo, não tem campeonato. Então seria simples. Ó, só vamos entrar em campo se os árbitros forem profissionais daqui para frente. E a gente também não vê nenhum movimento dos clubes em relação a isso. É um ou outro só, o Botafogo tenta sozinho, um ou outro, mas não tem essa união, aí fica difícil também a gente ficar aqui reclamando de arbitragem. E eu quero conversar com vocês agora um assunto muito maneiro, né? O técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que vem fazendo um excelente trabalho no Botafogo, mais de 2 meses sem perder, líder do Campeonato Brasileiro, praticamente na final da Libertadores, está na sua 3ª temporada como técnico, foram 2 no Braga, a primeira no Botafogo. É jovem, só está começando a sua carreira. Lá no Braga, ele fez a equipe no Campeonato Português fazer a melhor campanha da história do Braga. O Botafogo também já está na sua melhor campanha no Brasileiro aí de pontos corridos. E ele está concorrendo ao prêmio Melhor Técnico do Mundo. Foram 20 indicados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Essa informação é do Globoesporte.com. Aqui do Brasil, somente o Arthur Jorge e o Milito, técnico do Atlético Mineiro, vão concorrer a esse prêmio, tá bom? Lembrando que no ano passado, o Pep Guardiola, treinador do City, que ganhou esse prêmio. Então, muito bacana a gente ver o Arthur Jorge, o Milito do Atlético Mineiro, concorrendo, indicados, né, a esse prêmio. São 20 indicados, técnicos de todo mundo, das principais ligas, Guardiola, o Ancelotti, todos aqui concorrendo com o Arthur Jorge, e bem bacana essa indicação. Minha opinião rapidamente sobre isso, é claro que ele não vai ganhar, né, porque a Europa, a galera olha com mais carinho para a Europa, mas pô, só dele tá entre os 20 indicados aqui, concorrendo com Pep Guardiola, que ganhou ano passado, concorrendo com o Ancelotti, isso já dá uma moral absurda pro técnico Arthur Jorge. Aí a galera vai falar, não, ele vai ficar cobiçado, vai embora do Botafogo, vai sair do Botafogo. Isso aqui depende muito dele, cara, porque o Abel Ferreira do Palmeiras também já entrou diversas vezes nessas listas aqui concorrendo a esses prêmios, e o Abel Ferreira nunca saiu do Palmeiras, está lá até hoje. Então isso, cara, vai depender muito do técnico Arthur Jorge. Ele tá feliz no Botafogo, ele tá adaptado, a sua família tá feliz no Brasil, ele ganhando títulos no Botafogo. Eu acredito que pelo menos na próxima temporada ele fique, porque ele tem mais um ano de contrato com o Botafogo, né? Ano que vem o Arthur Jorge tem mais um ano de contrato com o Botafogo. Espero que pelo menos ele cumpra o seu contrato aqui no Botafogo. Ele ainda é jovem,
Então só está no começo de carreira. Ele pode cumprir o contrato no Botafogo, depois sair para ganhar dinheiro, não precisa ter pressa de ir embora do Botafogo. Então eu torço e confio no técnico do Botafogo, que está feliz aqui, que pelo menos o ano que vem ele fique, né? Monte o elenco, faça pré-temporada, ganhe títulos nessa temporada, que vai ser muito importante para a permanência dele também. Então não fiquem com medo, agora ele vai ficar cobiçado. Equipes aí do mundo inteiro de olho no técnico Arthur Jorge, pode até ser, mas eu acho que ele tem tudo para cumprir o contrato dele aqui no Botafogo e fazer história no nosso glorioso. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Pênaltis, Campeonato Brasileiro, a equipe mais favorecida em relação a pênaltis, claro que não poderia ser outra, é o Palmeiras. Vamos falar aqui de todas as equipes da Série A. Em relação a pênaltis marcados a favor e contra, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, o conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos falar sobre as equipes aí, depois de uma rodada polêmica do Campeonato Brasileiro, vários pênaltis duvidosos sendo marcados. Teve um a favor do Botafogo em cima do Eduardo, claro que não foi marcado. Enfim, tudo que a CBF planejou nessa rodada acabou dando tudo errado, né? A CBF tá afastando os árbitros, não é porque eles são ruins, despreparados. Tá afastando os árbitros porque nada deu certo para a CBF. Tirando o jogo do Flamengo ali que eles venceram, o Palmeiras foi ajudado, tropeçou. O Botafogo foi prejudicado pelo Daronco, pelo VAR, ganhou. Então a CBF deve estar muito irritada, porque o Palmeiras não ganhou, o Botafogo ganhou. Então assim, eles devem estar assim, caraca, a gente está tentando ajudar o Palmeiras e o Palmeiras empatou. A gente está tentando prejudicar o Botafogo e o Botafogo ganhou. Então eles estão desesperados aí porque, como os gírias mais antigos, o tiro tá saindo pela culatra, então vamos lá, times com mais pênaltis no Brasileirão. Vamos ver aqui quem tem um saldo positivo. Como eu disse, o Palmeiras lidera, o Palmeiras tem o maior saldo positivo. O Palmeiras teve, nesse Campeonato Brasileiro, 9 pênaltis a favor e 2 contra, tá? Então o Palmeiras tem um saldo de 7. 9 a favor, 2 contra, então o saldo do Palmeiras lidera isso aqui. O Palmeiras tem um saldo de 7 em relação ao Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético Mineiro é a equipe com mais pênaltis marcados a favor, 11. Porém, o Atlético Mineiro tem 6 contra. Então, se a gente pegar o saldo, fica 5. Porque o Atlético Mineiro, apesar de ter tido vários pênaltis marcados, 11 a favor, teve 6 contra, então o saldo fica de 5. O Flamengo teve 8 pênaltis a favor e 5 contra, então o saldo do Flamengo é um saldo de 3. O Internacional, 7 pênaltis a favor, 4 contra, um saldo de 3. A equipe do Vitória, 7 pênaltis a favor, 4 contra, então um saldo de 3. Aí a gente vai para o Botafogo aqui, que nessa lista é o 6º, com pênaltis a favor. O Botafogo teve 6 pênaltis a favor nesse Campeonato Brasileiro. Porém, o Botafogo teve 6 pênaltis contra. Então o saldo do Botafogo é 0. 6 a favor, 6 contra, então o saldo é 0. O Cuiabá teve 5 a favor e 6 contra, então o saldo do Cuiabá, menos 1. O Cruzeiro teve 5 pênaltis a favor, 2 contra, saldo de 3. O Corinthians teve 4 pênaltis a favor e 7 contra. Então o saldo do Corinthians é menos 3. O São Paulo, 4 pênaltis a favor, 3 contra, saldo 1. Fortaleza, 4 pênaltis a favor, 5 contra, o saldo do Fortaleza é menos 1. Bragantino, eu acho que eu falei de São Paulo, né? O São Paulo, 4 a favor, 3 contra, o saldo de 1, acho que eu falei de São Paulo. Bragantino, 3 a favor, 2 contra, o saldo de 1. O Vasco, 2 pênaltis a favor e nenhum contra. Então o saldo do Vasco é de 2. Fluminense teve 2 pênaltis a favor, 3 contra. O saldo do Fluminense, menos 1. O Grêmio, 2 pênaltis a favor e 8 contra. Então o saldo do Grêmio é menos 6.
Atlético Paranaense teve um pênalti a favor e um contra, então o saldo é 0. Bahia, um pênalti a favor, 2 contra, saldo -1. Juventude, nenhum pênalti a favor e 10 contra. O Juventude tem um saldo de -10. E o Criciúma, nenhum pênalti marcado, 0 pênaltis marcado, 5 contra, então o saldo do Criciúma -5. Então esse aqui é o ranking aqui dos times aqui com saldos positivos, negativos em relação a pênalti, quem teve mais, quem teve menos pênaltis marcados, e mais uma vez, mais um ano, mais uma temporada, não é coincidência, mais um ano, mais uma temporada, o Palmeiras, o campeonato nem terminou, e o Palmeiras já lidera com maior saldo positivo. O Palmeiras teve 9 pênaltis a favor, 2 contra, saldo 7. Se a gente pegar, cara, as últimas 3 rodadas agora do Campeonato Brasileiro, desses 9 do Palmeiras, 4 pênaltis desses 9 foram nas últimas 3 rodadas agora desse Campeonato Brasileiro, em lances ali bem duvidosos e polêmicos. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Amanhã tô de volta, terça-feira, 6 horas da manhã, com o nosso vídeo. Amanhã tem live, 8h15 da noite, aguardo vocês. Amanhã a gente fala sobre Botafogo e Penharol, entre outros assuntos sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.